dos Famosos também vai estar por aqui, como sempre. Com certeza. Bom dia. Bom dia, meu Tudo amor. bem, Bom Gabi? dia pra você aí de casa. Tudo bem, Tudo você? ótimo também. Então tá bom. Bom, hoje é o dia da gente continuar acompanhando todo o velório do Gugu, né, que acabou agora pela manhã. A gente vai trazer alguns detalhes para vocês, contar como é que foi ontem, né, caso você não tenha conseguido acompanhar pelas emissoras de televisão ou lido alguma coisa nos sites. A gente vai atualizar para vocês tudo o que aconteceu, inclusive vamos contar coisas que as emissoras de TV não mostraram. Ah, é? Sim, porque a gente estava com reportagem lá, pelo menos lá no Notícias da TV nós estávamos, e as minhas repórteres me trouxeram algumas informações, a gente vai comentar daqui a pouco com vocês. E também vamos acompanhar hoje aqui, pelo programa, todo o cortejo do corpo até o cemitério, o enterro, e a gente vai trazer todas as informações mais quentes possíveis para vocês. Então fiquem ligados aqui no Revista da Cidade, que a gente vai trazer todas as informações para vocês em primeira mão, tá bom? Tá certo. Antes, vamos dar parabéns? Vamos sim, a nossa lista tá grandinha. Hoje temos cantor, deixa eu ver cantor? aqui. Não temos cantor, amiga. Tô sem óculos. Escapei. Eu tô sempre sem óculos, mas hoje tá mais difícil ainda de enxergar as letrinhas. Tá cada vez pior. É a idade, né? Meu Deus. Vamos lá. Hoje é aniversário do Francisco Coco. Um beijo pra você, Francisco. O Bruno Garcia também tá soprando as velhinhas. E a Maria Paula também. Gente, eles nasceram no mesmo dia e no mesmo ano. E no passado eles formaram um casal. Imagina que doideira esses dois. Que legal! Fazendo aniversário no mesmo dia. Que doideira. Bom, enfim. Separados na maternidade, Exato. se reencontraram depois. E depois separados na vida amorosa Pararam, também. Seguindo o baile aqui, hoje é aniversário também da atriz Ludvica Paleta. Sabe quem é ela? A eterna Maria Joaquina, da primeira edição do Carrossel. Nossa, Linda, mas né? ficou uma mulher linda, não? Mulher Já era maravilhosa. uma criança linda. E o filho dessa menina? E o filho dessa mulher, na verdade, né? Porque ela passou já dos 40. Ela tem um filho aí de 18 anos. Jesus amado, que surra de beleza. Enfim, segue o baile aqui. Hoje também é aniversário do Emílio Dantas, ator, que protagonizou Segundo o Sol, lembram dele, né? E também da Iana Lavigne, que já foi protagonista de nossas novelas mexicanas aqui no Revista da Cidade. Tá Agora, sumidinha, hein, Ana? Tá quietinha, deu cuidando uma sossegada. do bebê. Deu uma sossegada. Tá cuidando da Madalena, do Bruno, tá tudo isso aí. na paz. Bom, gente, vamos começar a falar sobre o Gugu, né? Ontem muita gente acompanhou pela televisão, né? Eu acho que vocês viram aí que boa parte dos programas de televisão, a Record principalmente, né? Dedicou toda a sua programação na parte da manhã e da tarde à cobertura do velório. Eles entrevistaram muitas pessoas, a gente viu como é que estava tumultuado lá, a quantidade de gente que foi dar o seu adeus para o Gugu. E só para ter uma informação para vocês, o velório foi encerrado já às 10 horas da manhã. A fila do velório foi encerrada antes até, né? Lá por volta das 9h15 da manhã de hoje. Então, eles já bloquearam a fila nesse horário, justamente para às 10 poderem encerrar a visitação do público e eles conseguirem fazer todos os procedimentos que estavam previstos. Entre eles era uma missa, né, ali mesmo na Alesp, somente com os parentes, os amigos mais próximos, enfim, uma missa mais reservada, exatamente, né? Somente as pessoas autorizadas puderam participar dessa celebração, né, não dá para chamar de celebração, mas enfim, dessa cerimônia, exatamente. Me fugiu a palavra. Obrigado, Rê. Imagina. Para participar dessa cerimônia. A cerimônia já foi concluída e agora o corpo está a caminho do cemitério, né? Até o pessoal aqui nos bastidores me mostrou, né, que o filho do Gugu optou ir no mesmo carro onde o pai está sendo conduzido para o cemitério. Ele está acompanhando aí o cortejo, né? Está indo junto com o corpo do pai. E o João Augusto, gente, ele é a pessoa que mais participou. Só que antes da gente falar dele, né, o corpo foi aí no carro de bombeiros e o João Augusto fez questão de ir lá no mesmo carro, só que ele foi lá na cabine, na parte interna, acompanhando e ainda muito próximo, muito conectado a esse pai que ele tanto amou, né, e tanto ama ainda hoje. Bom, mais informações para vocês. Nesse traslado do corpo, né? Traslado ou translado, gente? Agora... Eu acho que é traslado. É traslado? Eu acho. Eu não sei se é tras ou trans quando é corpo. Acho que é translado quando é corpo. Acho que é trans, acho. Checa aí pra gente, Mati. Tem diferença quando... Tem. Quando é corpo, eu acho que é translado. Não sei. Mas vamos lá. Que é uma palavra que a gente usa tão pouco no dia a dia, tão pouco. Traslado é mais convencional, claro, né? Porque por conta de viagens e tudo mais, mas se eu não me engano é trans. Mati. Guga pra nós, Vai daqui aí, a pouco Mati. você conta. Estamos sempre aprendendo, inclusive ao vivo. Tem problema. Nesse trajeto do corpo até o cemitério, né? É tão bonita a homenagem que as pessoas têm feito de uma forma geral.
que um grupo de cerca aí de 300 taxistas resolveram acompanhar o trajeto. Por quê, gente? Porque durante anos o Gugu teve aquele quadro, Táxi do Gugu, isso lá na época do SBT. Eu me lembro. E era tão divertido, que ajudou a popularizar e até inclusive melhorar a imagem dos taxistas em todo o país, porque as pessoas tinham prazer de entrar no táxi e de repente ter a ideia, assim, ter a vontade, de ter a sorte de ser surpreendido pelo Gugu aí na condução. Esse quadro fez tanto sucesso que muita gente copiou ele depois. O Luciano Huck é um deles, também os passageiros dos motoristas, né? Porque afinal de contas aqui em São Paulo tem trajetos tão longos, muitas vezes a gente entra num táxi e passa tanto tempo ali e a gente acaba fazendo um amigo muitas vezes, né? O motorista acaba sendo uma pessoa tão bacana naquele momento que acho que aproxima e quebra esse gelo, né? De iniciar uma conversa. Eu acho que foi importante para eles também. Foi maravilhoso. Afinal de contas, quem nunca entrou num táxi lá nos anos 90, cruzando os dedos para que não fosse o Gugu o motorista? Eu morasse aqui em São Paulo, né? Exatamente. Eu morava no interior e nem adiantava torcer. Bom, eu não posso nem falar porque eu não andava de táxi naquela época. Mas eu não tinha dinheiro para isso, né? Mas eu ficava olhando, eu falava para minha mãe, já pensou um dia a gente andar de táxi, né? E é o Gugu? Eu acho que eles poderiam pelo menos inovar, já que quer copiar, copia diferente. Bota para dirigir um ônibus. Imagina que legal! Que o motorista de ônibus não pode conversar. É verdade, não pode. Não fale com o motorista. Exato. Não pode. Exatamente. Esquece a sugestão. Deixa pra lá, Deixa amiga. pra lá. Bom, enfim, vai ter esse cortejo aí com esses 300 taxistas e, enfim, muito provavelmente os outros taxistas que estiverem no meio do caminho e presenciarem esse cortejo certamente vão se juntar aí essa carreata toda, porque... Enfim, é uma maneira de prestar homenagem, né? Para você ver a grandiosidade desse homem, né? Bom, ontem, para quem não acompanhou, não sei se vocês viram, né? Mas enfim, muitos famosos, gente, foram até o velório para dar o seu adeus. Além dos fãs, dos anônimos, dos parentes, mas muita gente famosa. Só que no meio desses famosos, teve gente que eu não vou citar o nome, teve gente que nunca teve um tipo de relacionamento com o Gugu, nunca viu ele ao vivo, mas foi lá, se meteu no meio dos famosos só pra quê? Pra ficar dando entrevista. Você tá brincando. Você sabe que eu vi até ex-deputada tirando selfie? A gente vai falar sobre isso com já a já. viúva e com a gente vai falar sobre isso já já. É um bando de sem noção. A gente... né? Vamos entrar já nesse mérito, mas assim, ainda falando sobre os famosos, teve gente, inclusive, que era bloqueada pelo Gugu nas redes sociais e foi lá para ganhar holofote. Você tá brincando. Teve gente que encenou choro lá para ganhar holofote. Ai, Gabi. Teve gente que encenou mal-estar tem limite para ganhar holofote. Teve gente ainda por cima, Rê, que pegou e foi lá só para tirar selfie com o povo na fila. Então... Sem brincadeira nenhuma, gente. Teve pseudo famoso que foi lá, entrou, foi ignorado solenemente lá no salão e depois foi pra fila, assim, do outro lado da grade, foi dar uma passeada ali na fila dos populares, assim, do tipo, tô indo embora, tal, não sei o quê. Óbvio que as pessoas falaram, fulano, vem aqui pra gente tirar foto. Teve, gente, teve. E eu só não vou falar o nome, porque assim, essa pessoa sabe quem é. Desaplaudido. É desaplaudido. É desaplaudido. Essa pessoa sabe quem é. Essas, né? Na verdade, não foi uma só. Não foi uma só? Não foi uma só. Teve gente... essa eu posso falar, gente. Essa foi bastante criticada. Bastante. Bastante mesmo. Mas por um detalhe que eu falo, cara, eu não sei se é digno de críticas ou sei lá. Assim, eu não vou criticar a pessoa por isso. Mas teve muita gente nas redes sociais e da imprensa também falando sobre Sabrina Sato. Toda a mega produção no look dela para ir pro velório do Gugu. Antes do velório, ela estava fazendo gravações pro Domingo Show, né? Porque como vocês bem sabem, a partir do ano que vem ela assume o programa. Só que ela foi toda produzida, toda tão produzida, o pessoal falou, gente do céu, eu acho que ela vai gastar... Tem foto dela? Vamos ver se tem fotos. Não sei se o pessoal Queria separou, ver, desculpa, não vi como gente. Ela tá. Aí. Olha lá. Não dá pra ver direito aí, mas ela não tá só com um terninho, uma camisa e um óculos, gente. Ela tá com todo um babado, uma blusa aí toda cheia de rococó. Era um look, sabe, um look bem diferentão, assim, uma mega produção, tipo um velório muito chique. Ela foi criticada por isso? A galera ficou falando, caramba, mas precisa dessa montagem toda, assim, pra
um velório, sabe? Não é um momento para isso. Só que eu fico pensando, gente, esses famosos, eles devem ter no guarda-roupa deles, gente, sem brincadeira nenhuma. As pessoas são extravagantes mesmo, não é porque ela montou esse look de velório. Ela tinha uma roupa preta, uma roupa extravagante, ela foi. Eu vejo a Sabrina Sato, sem brincadeira nenhuma, eu comparo a Sabrina Sato com a nossa, eu falo que ela é a nossa Lady Gaga. Exatamente, eu ia falar isso. Ela é a nossa Lady Gaga. Tem gente que não sai de casa se não for com uma roupa muito extravagante. Exato. Aliás, até em casa, você que acompanha a Sabrina no Instagram vê ela e a Neném. Todos os dias. Eu acho que até o pijama dela deve ter um monte dela, aquele rasgadinho, furadinho que a gente usa pra dormir, ela não usa, não. Nada dela deve ter toda a pompa e circunstância. Eu imagino que sim, pelo que eu acompanho. E eu imagino também dela. que uma personalidade como a Sabrina deva ter, assim, aqueles looks emergenciais. Look de velório é um deles, gente. Claro. Porque sem brincadeira Essas coisas nenhuma, não dão aviso ela prévio, né? conhece uma porrada de gente famosa. Assim, ela deve conhecer todos os famosos aqui desse país, deve ser amiga, deve ter contato com todo mundo, porque ela é uma pessoa extremamente querida. Obviamente que o stylist dela, porque não é ela, né, que faz os looks dela, o stylist dela deve falar assim, cara, tenho que deixar pelo menos uma roupa para essa ocasião aqui, para não ser pega de surpresa. E essa mulher não ter o que vestir, a gente não ficar desesperado. Ai, gente, porque eu não vejo sabe o motivo da pessoa que sempre se veste bem, uma pessoa elegante, que está sempre, né, bem vestida, tem quem cuide disso, só porque é um velório tem que ir mal vestida. Não vejo então, por quê. A galera pegou no pé. Inclusive, essa pessoa que está atrás dela, ali na foto, deixa eu até mandar um abraço para ele, que é o Celso Teixeira, o diretor de comunicação lá da Record. Um abraço para você, viu, Celso? Que cuida muito bem lá de todos os artistas da emissora. Bom, a galera criticou. Mas é isso, né? A galera critica por qualquer coisa, né? Gostam de falar, né? Qualquer coisa é motivo. Inclusive, vieram me falar, né? Depois isso até... Eu falei, cara, não tem por que a gente criticar pessoas assim. Falaram que houve um apresentador da Record que ontem estava lá todo chorando e tudo mais, e depois foi para uma festa de funk, tananá, puxadona, batidona. Eu falei, caramba, mas qual que era o contexto? Aí me falaram, não, tem a ver com o lançamento de coisas lá da emissora que ele trabalha. Ele foi porque era compromisso profissional. Eu falei, gente, não adianta você criticar a pessoa se ela está num compromisso de trabalho, sendo que estava na agenda dela aquele compromisso. Pelo amor de Deus. E uma fatalidade botou ela para conduzir todo o cerimonial aí do velório do Gugu. Assim como anteontem também, houve aquele jantar da Record, que todo ano eles fazem, o jantar da Ressoar, e a galera tava lá. Toda fina, elegante, sorridente, teve música, teve comida, tal, não sei o quê. E as pessoas estavam lá porque era um compromisso da emissora, né? Vai cancelar um jantar, um compromisso que está marcado há muito tempo, que envolve dinheiro. Porque uma pessoa partiu, tudo bem, a gente está falando do Gugu. Tem um motivo nobre ainda. Eu falei, tem o velório do Gugu, mas as pessoas, gente, a gente está aqui, a nossa vida segue. Embora a gente tenha o nosso luto, a gente tem os nossos compromissos. Eu aposto que qualquer pessoa que não tenha contato com o Gugu manteve a sua agenda de trabalho, por mais chata e mais dolorosa que fosse, né? Claro, então, assim, gente, a vida não para. não dá pra gente ficar criticando exatamente as pessoas pela maneira como elas vivem o luto delas. Você pode o que dá pra prestar gente sua homenagem sem criticar, parar a vida, né, Gabi? o que dá pra gente criticar, sim, são essas pessoas que não podem ver uma oportunidade de aparecer na televisão, que vão lá e ó, pá, concordo. vai lá, finge amizade, vai lá, finge que é viúva do Gugu, vai lá, finge que é, sei lá, que era muito próximo e tudo mais, quando na verdade só quer ficar fazendo selfie com a galera, quer ficar dando entrevista pra televisão e enfim. Concordo, Gabi. Já que a gente falou sobre essa história aí da galera que tava lá perdida no rolê, vamos falar dessa mulher aí sem noção. Essa a gente precisa expor. Bota a foto dela aí, diretora, se a gente estiver na agulha. A sem noção que foi lá tirar selfie com a viúva do Gugu, com a Rose, né, com a ex-mulher do Gugu, e com o João A Augusto. gente pode falar o nome dela no tom que ela falava na televisão um tempo atrás, né? Não é aquela? Eu não sei se é a pessoa, porque eu não tenho aqui a identidade dela nessa matéria. Deixa eu ver, diretora, vamos pôr aí. Por que ela tá quadriculada? Então, a gente não sabe se ela é anônima. Não, ela não é, ela é ex-deputada. Ela é ex-deputada? É. Então, Pelo menos aqui tá. num dos sites que eu li, dos coisas de fofoca que eu sigo, aqui dos perfis de fofoca que eu sigo no Instagram. Vê aí, amiga, deixa eu entrar aqui. Se for um perfil confiável... então, eu tô com medo de ser aquele lá. A gente fala. Tô com medo de ser aquele. Se for um perfil confiável, a gente fala. Tá, deixa eu ver. Mas enfim, gente, essa cena... não é o perfil confiável, Deixa mas eu eu ver. acho que é essa pessoa, assim, olha aqui, ó. Ah, definitivamente Não é o perfil confiável, mas é... Ai, meu Deus, eu não vou poder falar o nome dela agora. Tem ela marcada aí? Deixa eu ver. Não tem. Não tem. Ai, gente, a gente tá vendo aqui a foto num perfil do Instagram pra ver se essa Mas pessoa... a foto dela né? tá quadriculada, diretora. A gente tá mostrando uma coisa que a gente não pode falar no caso, É que a Rê não é? comentou aqui que
pode ser uma deputada e a gente não sabe. Mas enfim, a gente não vai citar o nome dela, nem nada disso. Por quê? Isso daqui, que está sendo mostrado, gente, é uma perfeita falta de educação. É uma falta de noção, absurda. É uma perfeita falta de respeito. Você vê a Rose com a cara super abatida, o João ali também tendo que forçar um sorriso, porque uma pessoa sem noção conseguiu entrar na área privativa da família e foi lá fazer uma selfie. Isso é uma falta de respeito. Tão grande, que eu espero de verdade que essa pessoa tenha sã consciência em algum momento que essa postura dela foi ridícula. Foi ridícula de verdade. Olha o desconforto da viúva do Gugu, que judiação, ela ter que esboçar algum tipo de sorriso. O filho também, que devia estar tão anestesiado ali que não sabia nem, né? Exato. Olha, sinceramente, é uma falta de noção absurda. Não, e ontem, ainda por cima, o que aconteceu, gente? Só para vocês terem algumas informações. O que a segurança fez ali? As pessoas que tinham algum tipo de problema de saúde, deficiência, com imobilidade e tudo mais, eles tinham o privilégio de entrarem por uma fila especial que passava por perto ali da família. Então teve muita gente que conseguiu driblar a segurança e entrar não somente na área reservada para a imprensa, como também entrar na área reservada para a família e para os convidados. Então teve gente que conseguiu furar, driblar isso para ir lá fazer selfie com o famoso, para ir lá chorar na frente do caixão. Teve gente que pulou a grade lá, isso já na reta final, já no fim do dia ontem do velório do Gugu, para fazer gritaria na frente do caixão, falar, pelo amor de Deus, acorda, me leva junto com você, se você não acordar eu vou junto. Coisas desse tipo, pessoas que foram fazer teatro lá, né? Por mais que seja doloroso, gente, nem a família teve esse tipo de comportamento, sabe? Nem a família teve esse tipo de comportamento. Para a família, eu acho que seria até compreensível, aceitável, caso alguém perdesse um pouco o prumo ali, tivesse um comportamento um pouco mais desvairado. Mas, né? A gente vê que tem algumas pessoas que aproveitam realmente a oportunidade para passar vergonha e elas não perdem a chance. Fala assim, beleza, tenho aqui a oportunidade para passar vergonha, então eu vou lá. Tem comentários aqui já da galera chegando aqui, a Deia. Tive vergonha alheia dessa pessoa sem noção que foi fazer uma selfie com a Rose e com o João. Nossa, e o João, gente, visivelmente destruído de tristeza, manteve um sorriso e fez a selfie. Uma judiação, né? Ela tá apaixonada por esse ser divino, munido de tanta luz, de fato, né? Porque o que essa pessoa merecia era assim, escuta, você vai me desculpar, mas não dá para tirar uma selfie nessa hora. E mesmo assim, ele tirou força, sei lá de onde, e fez a selfie com a pessoa para não ser deselegante, desagradável. Que coisa. Ontem, inclusive, entre ontem e hoje, eu vi algumas pessoas, poucas na verdade, algumas poucas pessoas fazendo defesa em rede social sobre as pessoas que vão lá para tirar selfie, foram lá para tirar selfie com famosos, falando, é a oportunidade deles, você não sabe o contexto dessa pessoa. Gente, eu acho que o contexto da pessoa é o que menos importa diante da principal ocasião que está ali, que é o velório de uma pessoa que mexeu com o imaginário de muitos brasileiros. Então, acho que assim, tudo bem, a gente tem que entender o lado da outra pessoa, a vontade da outra pessoa, porém, essa pessoa que tem as suas vontades, ela tem que se poupar e se preservar também, porque ela não é a protagonista, ela não é a prioridade nesse momento, né? O clima de dor e de tristeza que estava ali, pelo amor de Deus, nem se fala. A gente precisa falar aqui também rapidamente sobre o Rodrigo Faro, tá? Rodrigo Faro que foi muito criticado desde domingo, né? Quando ele teve aquela cena em que ele apareceu na televisão questionando qual que era a audiência que o programa dele estava dando com um especial sobre o Gugu. Ele foi lá, ficou bastante tempo no velório, deu bastante entrevistas por lá também e ele estava assim com um tom mega sóbrio, mega pra baixo, assim, sabe? Então, eu acredito que o Faro tenha percebido que deu uma pisadinha na bola e ele foi lá, adotou o tom correto, né, pra cerimônia e não ficou fazendo salseiro lá. Mas ele também acabou sendo uma das pessoas que foi lá pra galera depois, assim, sabe? Ele ficou no velório e depois do velório ele ainda ficou por volta de 1 hora tirando fotos com os fãs ali na fila. Então ele ouviu diversas coisas, a galera puxou muito o saco dele ontem lá no velório, falando, você é o substituto natural do Gugu, você é um dos maiores nomes da televisão. E puxaram a orelha também sobre aquela história ou não?
Como? Puxaram a orelha também sobre aquela história? Ninguém puxou a orelha. Não? O que aconteceu, gente, até inclusive é bom a gente pontuar aqui, quando teve esse jantar da Record, que foi anteontem à noite, foi anteontem? Acho que foi anteontem à noite. A repórter que trabalha comigo, Fernanda Lopes, um beijo para você, Fê, que trabalha comigo no Notícias da TV, encontrou com o Faro nesse jantar e questionou o Faro sobre sobre a mancada que ele deu lá no programa. E novamente, em vez dele falar alguma coisa, ele reafirmou ele aqui. pegou e falou, o que são 50 haters, né? Mas ele pegou e também falou assim, eu nunca... Deixa eu pegar a fala correta dele aqui, para colocar para vocês, mas ele meio que, assim, falou que não se importa, porque não é esse tipo de coisa que vai acabar com a carreira que ele construiu, mas ele pediu desculpas a quem se ofendeu pelo questionamento dele. A fala dele é muito... Deixa eu pegar aqui. É longa? Não é longa, não. Enquanto você acha, deixa eu só fazer um adendo sobre traslado e translado. A gente não recebeu ainda. Você conseguiu? Não, tadinho, tá cheio de coisa pra resolver aqui. Mas é que tiveram umas 2 ou 3 pessoas aqui, queridas, que disseram que é a mesma coisa. Vamos ver, depois a gente confirma. Quer dizer a mesma coisa, o traslado ou translado significa transportar, levar de um lugar para o outro. Então, acho que as 2 formas estão corretas, segundo o que nos informaram aqui 2 queridas. Deixa eu ver aqui quem são. Deixa eu ver se eu acho os nomes delas para poder... aqui, a Daiane, quando nos referimos a mudar, transferir ou transportar, as 2 estão certas. E a Lígia também. Traslado ou translado estão corretas para transportar, transferir ou mudar. Obrigada pela ajuda de vocês. Obrigado, gente. Bom, a fala do Rodrigo Faro nessa ocasião foi o seguinte. A gente vive disso, de Ibope. Não tem jeito, faz parte. Tudo na vida a gente tem que ter a humildade para ouvir. Acho que essa é a melhor lição que a gente tira de tudo. Eu tenho Deus comigo, sei assimilar uma crítica, entender e tocar a vida. Pedir desculpas a quem se ofendeu e ok, disse aí nesse jantar. Ele falou, hoje muitas pessoas estão se matando por causa de uma ofensa. Isso é verdade. Acho que vale um alerta para a gente pensar um pouquinho se a internet não está virando um local de muita propagação de ódio. Graças a Deus eu tenho minha família. Tenho minha família, tenho Deus, tenho meu público. Não são 50 pessoas na internet que vão manchar o que eu construí. Eu acho que assim, sabe aquele pedido de desculpas que não foi um pedido de desculpas? Foi essa fala do Rodrigo Faro, né? Ô, Gabi, a nossa equipe teve ontem lá também, né? Durante o velório, e eles fizeram uma reportagem, a gente colocou no Jornal da Gazeta hoje, e eu quero exibir para você que não teve a oportunidade de assistir ontem. Vamos colocar no ar agora? Por favor. Roda aí. Mesmo com chuva forte, fãs fizeram fila para se despedir de Gugu. Gente que veio de longe para dar adeus ao ídolo. Se não fosse uma pessoa que não merecesse, eu não estaria aqui. É um ser humano realmente que nos comove. Porque o Gugu, ele é do povo, ele ajudou muito as pessoas. E as homenagens não paravam de chegar. Coroas de flores com agradecimentos e a presença de amigos e colegas de trabalho. Vim transmitir a solidariedade à família, à mãe do Gugu, aos seus irmãos, à sua esposa. Como fazer uma oração como fiz em homenagem a este amigo que só enriqueceu o Brasil, com a sua alegria, com a sua bondade, com a sua capacidade de se comunicar e tantas pessoas que ele ajudou ao longo da sua existência. Foi muito difícil fazer hoje o programa com a transmissão ao vivo de tudo, assim, a gente estava com tudo muito à distância, né? E hoje a gente está vendo de perto, então, assim, muito difícil por tudo, pela dor dos familiares, a hora que eu me coloquei no lugar das crianças, porque eu tenho filho da mesma idade, eles estudaram juntos, então a gente sempre foi muito próximo, assim, sabe? Gugu, ele faz parte da carreira artística de muitas pessoas. E Gugu deixou um legado de muito amor, de muita generosidade, e eu sou muito grata a ele. Mas eu acho que eu também, não é nem como amiga, mas mais como telespectadora também, uma pessoa que eu cresci vendo e uma pessoa que era o que a gente assistia mesmo. E a gente vem aqui, a gente olha isso e a gente fica pensando, nossa, como passa rápido, né? Como é tão frágil a vida da gente. Foi no salão se cuidar, mas ele voltaria essa semana, né? Para pintar o cabelo, para se arrumar, porque ele tinha algumas gravações ainda, alguns compromissos. Mas ele foi lá me cumprimentar,
me dar um beijo. Foi uma grande despedida mesmo, coisa que ele não era corriqueiro dele. O corpo de Gugu está sendo velado em caixão aberto aqui no Salão Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo. 30 cadeiras foram reservadas para os familiares do lado de lá e também para os amigos. Enquanto isso, os fãs passam em fila pelo caixão para se despedir de um dos maiores nomes da TV brasileira. O apresentador teve a morte anunciada oficialmente na sexta-feira. Ele tinha 60 anos e morreu em Orlando, nos Estados Unidos, depois de uma queda acidental em casa. Ele caiu de uma altura de 4 metros quando fazia um reparo no ar-condicionado no sótão. Os órgãos foram retirados para doação, como era de sua vontade. O procedimento teve de ser feito nos Estados Unidos e cerca de 50 pessoas podem ser beneficiadas, segundo a assessoria de Gugu. Um dos comunicadores mais consagrados da história da televisão brasileira começou sua carreira aos 14 anos e se formou em jornalismo pela Faculdade Casper Libero na década de 80 e também cursou odontologia. Casperiano, amiga. Casperiano, Pois é, olha só. Mais um fruto grande nome, fruto aqui da nossa Fundação Casper Libero, da nossa Faculdade Casper Libero. Pois é. Ai, muito triste, né? E ver realmente a comoção genuína, né? Das pessoas que estavam ali, dos amigos, né? Das pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele, pessoal e profissionalmente também, né, Gabi? Com certeza. Bom, só para concluir as informações, gente, o enterro vai ser agora na parte da manhã, lá no cemitério Getsemane. Por enquanto, o corpo ainda está a caminho do cemitério. A gente vai atualizando vocês aqui conforme a gente receber mais informações. E também vai ser aberto ao público. Porém, lá no cemitério, a gente até pede para um pouco mais de compreensão do público, né, de acordo com o pedido da assessoria de imprensa do Gugu, porque os fãs ficarão um pouco mais distantes do local do sepultamento. Eu acho que aí vocês já estão vendo a imagem. Então não vai ficar tão próximo e a gente pede também para que as pessoas que forem até lá não tenham atitudes malucas aí gritando, de pular a grade, etc. Porque, né, gente? Respeitar. É interessante, né, ver que hoje em dia a gente está em 2019, quase 2020, século XXI, a gente tem que pedir o óbvio para as pessoas, lembrar que o óbvio é o normal. Lembrar que não se faz esse tipo de coisa que a gente está falando aqui, gritar no momento de um enterro, querer pular grade para aparecer, para qualquer coisa dessa linha. Então, é o óbvio só que a gente está falando aqui para que não aconteça, né, Gabi? Tem que ter respeito por esse momento. Vai ter seguranças lá, obviamente, para impedir que alguma coisa mais louca aconteça, mas a gente sempre pede o reforço aqui, né, para que vocês que vão se deslocar até o Getsemane, lá no Morumbi, gente, se comportem. Se vocês têm algum amiguinho um pouquinho mais sem noção, dá uma segurada na onda desse amiguinho, tá? Quem for, vai lá, leva sua homenagem e tudo mais. Cante as músicas do Gugu, não tem o menor problema. Que, enfim, a família definitivamente não se incomodou com as homenagens, mas só se incomodou com as extravagâncias, né? Com essas pessoas um pouco mais afoitas aí que acabaram passando um pouco do limite na tentativa de se despedir do Gugu. Bom, o enterro vai ser agora, pela manhã, então assim que a gente tiver mais informações, a gente traz e atualiza vocês aqui no programa, sem falta nenhuma. Tá certo, bastante gente comentando aqui, obrigada, viu, pela participação de todos, como eu sempre digo aqui, vocês são aí fundamentais pra gente fazer esse programa. Se der tempo, depois a gente comenta mais algumas coisas, mas tem algumas pessoas aí sobre a questão da Sabrina dando uma detonada, outras pessoas dizendo que ok, então, dividiu opiniões, não tem problema nenhum, é o jeito dela e acabou. Acho. Sabe que muita gente perguntou pra mim agora aqui o significado da nossa fitinha vermelha. Vamos hoje explicar? Aqui no programa, vamos. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E a gente já antecipando aqui no nosso Revista da Cidade, a Fundação Casper Libero também está fazendo ações muito interessantes. Logo mais a gente vai falar sobre isso aqui no programa, a gente vai ter uma pauta especial sobre esse assunto, mas eu já quero adiantar que essa campanha, em parceria com o Programa Mundial de DST AIDS de São Paulo, já começou e nessa sexta-feira, hoje, está sendo realizado aqui uma ação de testagem rápida de HIV, aqui em frente ao nosso escadão, tá? Aqui em frente ao prédio da Fundação Casper Libero. Então venha, das 10 da manhã já começou até às 5 horas da tarde, aqui na Avenida Paulista, número 900. Das 10 da manhã até às 5 horas da tarde, realização da testagem rápida do vírus HIV, tá bom? Então daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, tá?
Estamos de volta com Revista da Cidade, com informações atualizadas sobre o velório do apresentador Gugu. Na verdade, o velório já se encerrou, né, Gabi? Já se encerrou, O cortejo já chegou no cemitério Getsemane, né? Pois é, o corpo do Gugu já está lá e a família foi surpreendida, na verdade, com uma multidão de fãs que já estavam lá no cemitério esperando o corpo do Gugu chegar, né? Aí a gente está vendo a entrada do cemitério Getsemane, que é onde o corpo será enterrado, mas antes do corpo chegar até aí, na hora que o corpo ainda estava lá na Assembleia Legislativa, os fãs se despediram do Gugu, sabe como? Cantando Pintinho Amarelinho. Ai, que é uma que das bacana. músicas icônicas aí do Pois Gugu, é. né? E aí vocês já estão vendo o mar de gente que está ali posicionado atrás das grades para acompanhar, né, essa cerimônia. E né? até ali a entrada é permitida a todos, né, Exato, Gabi? Só da exato. grade para frente, que é reservado para a família e Exatamente. para os amigos mais próximos. A gente né? vê que existem alguns seguranças ali, né, que é para tentar manter a ordem, não são muitos, e aparentemente, a princípio, está tudo tranquilo, organizado. sob controle. Aí está o carro de bombeiros que trouxe o corpo do Gugu, que levou o corpo do Gugu até o cemitério, né, da Assembleia até o cemitério. O trajeto foi muito rápido, muito rápido. A gente acreditava que fosse demorar muito mais por conta do trânsito de São Paulo, né? Sim. Mas por uma bênção divina, hoje o tempo está muito bom, muita tempo tá gente bom. foi trabalhar sem carro, então O o trânsito trânsito tá não ótimo está também. comprometido, né? Porque ontem, Tava terrível. meu Deus do céu, as pessoas que precisavam se locomover ali pela região da Assembleia, ali já tem um trânsito muito Já. comprometido, né? Mas ontem em especial estava assim insuportável, insuportável. Mas o corpo conseguiu chegar tranquilamente, né? O carro de bombeiros conseguiu fazer o trajeto tranquilamente até o local. Inclusive eles chegaram antes do previsto, né? Antes do que eles estavam cogitando para o cemitério. E ali naquele espaço que vocês viram, gente, que existe uma tenda armada, poucas cadeiras, são para os poucos familiares, né, para as poucas pessoas que foram autorizadas a acompanhar esse momento. Então, se ontem a gente viu uma surra de celebridades, uma surra de gente assim na área, teoricamente voltada para as pessoas mais próximas ao Gugu, dessa vez não vai ter tanta gente acompanhando, não. Aí a gente está vendo a Dona Maria do Céu, que é a mãe do Gugu, já chegando também aí no cemitério para acompanhar o sepultamento do seu filho. E ali, por que foi escolhido o cemitério Getsemane, gente? Porque é onde está o jazigo da família Liberato. É onde o pai do Gugu já está enterrado. Tem até uma curiosidade, né? Uma curiosidade triste, na verdade, né? Que ontem, no dia do velório do Gugu, foi a data de 10 anos de morte do pai do Gugu. E a mãe do Gugu fez essa lamentação numa das entrevistas que ela fez. Ela tipo falou, de nossa, coisa que a mulher não exatamente esquece, né? há 10 anos eu estava perdendo meu marido companheiro, e agora estou aqui 10 anos, na Enterrando mesma meu filho. data, Ai, que coisa triste, meu velando Deus. o corpo do meu filho. Como dói falar isso. Muito triste. Nossa. Muito triste. Para mim, o dia 28 de setembro, assim, desde que Desculpa, 28 de novembro sempre foi uma data muito especial, porque, enfim, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, que é a minha prima, Bárbara, faz aniversário. Então, para mim é muito feliz essa data, né? Mas para a família Liberato é uma data muito triste. Muito triste E há mesmo. muito tempo ela é muito triste. E há muito tempo é muito triste. Então, para vocês verem, né, como para cada pessoa, cada data vida tem uma é representatividade, né? efêmera mesmo, E não né? tem como não ficar marcado, né, gente? Porque o pai do Gugu sempre foi uma pessoa muito presente, muito próxima à família e tal. E ele teve um fim de vida comprometido, porque ele tinha uma doença que não permitia ele ter a sanidade, ele sofria de Alzheimer. Então, a sanidade dele, né, estava comprometida já Que difícil, na reta né? final. Mas certamente o Gugu, certamente não, o Gugu E com tinha certeza muito a família carinho. sofreu muito nesse final, né? O Gugu tinha muito carinho pelo pai, muito amor. E esses detalhes a gente só está sabendo agora, né? Porque a vida dele está sendo desnudada. Porque o Gugu sempre foi uma pessoa que manteve tudo muito da vida pessoal, tudo muito velado. Ele sempre foi muito discreto, né? Enquanto ele foi Muito. solteiro, você não ouvia falar de namoros, de bafão, de escândalo, disso, daquilo e outro. E ainda depois que se casou, a vida continuou. Acho que aí sim ficou ainda mais discreto. Exato. Não teve a chegada dos filhos, tudo isso virou notícia, óbvio, não dá pra esconder. Mas é o tipo de coisa que não se ficava especulando nada em cima Não, dele. inclusive- O casamento foi discreto, né? Inclusive o relacionamento com a Rose, eu era muito pequeno, né, gente? Eu não também. tenho a memória profissional, jornalística dessa época. Mas o relacionamento dele com a Rose, que eu tenho de memória, assim, eu só soube na época, porque ela foi descoberta a gravidez. Porque até então, na minha cabeça, o Gugu
não namorava ninguém, não namorava absolutamente ninguém. Mas ele já estava casado com a Rose havia um tempo e ela apareceu grávida aí na capa da Caras, né, na época. Então, enfim, ele sempre teve uma proteção muito grande, um zelo muito grande pela família, né? Enfim, era uma pessoa que tentava blindar todos, não porque tivesse alguma coisa a esconder, é porque ele era uma pessoa que tinha tantas outras coisas boas a oferecer também. O trabalho que ele fazia na televisão era muito bom, os trabalhos sociais que ele fazia, enfim, as histórias que a gente ouvia sobre o Gugu sempre foram muito positivas, que nunca, assim, foram motivo para os jornalistas, para os fofoqueiros irem atrás, tentar descobrir algum bafão, até porque o Gugu não era esse tipo de gente que ficava dando bafão. Muito pelo contrário. Era a pessoa que apaziguava os ânimos quando eles estavam mais fervorosos aí, né? Enfim. Tá certo. O Silvio Santos esteve no velório? Ai, boa pergunta. Ele não foi ao velório. Silvio Santos não foi ao velório, inclusive foi uma das ausências mais sentidas lá. Sim. Uma pena. Inclusive a atitude do Silvio Santos em não querer transmitir o velório no SBT ontem foi bem chato também. Fica aqui o nosso registro. Tá certo, gente. Bom, apesar de tudo, eu desejo a você um ótimo final de semana. A gente está terminando aqui uma semana muito difícil, né? Com toda certeza, para todo o Brasil, todo mundo sentindo muito. Então, a gente, claro, tem que respeitar esse momento de todos, cada um sentindo a sua maneira. Fica um beijo muito carinhoso e muito especial para toda a família do apresentador Gugu Liberato e que seja recebido com muita luz, que é o que você merece. Amém.